Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, oferenda religiosa. Nós ouvimos essas duas leituras na liturgia de hoje, desta quinta-feira, da oitava de Pentecostes, e que mostra-nos, sobretudo, o poder de Deus, sobre o demônio, e esse mesmo poder que Nosso Senhor entregou à igreja, sob a ação do Espírito Santo, de também vencer, derrotar o demônio. O quanto isso é importante para nós termos essa grande confiança e essa certeza de que, fortalecidos pela ação do Espírito Santo, alimentados pelos sacramentos da igreja, alimentados sobretudo pela Sagrada Eucaristia, nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Podemos nos fortalecer para, com a graça de Deus, nós vencermos o poder do demônio. Nós devemos estar atentos, crermos, obviamente, na existência do demônio. São Pedro nos diz que o demônio está como um leão, rugindo no entorno de nós, pronto a nos devorar. Mas ele nos diz, resisti, firmes na fé. E para nós perseverarmos na fé, precisamos nos alimentar da fé, precisamos nos alimentar dos sacramentos, estarmos unidos a nosso Senhor, unidos, vinculados à igreja, assistidos, sustentados, guiados pelo Divino Espírito Santo, para que nós sejamos perseverantes, constantes na fé, para que nós sejamos fortalecidos nessa luta contra o demônio. Os Atos dos Apóstolos mostram os apóstolos expulsando os demônios, fazendo calar os demônios, libertando as almas do poder do demônio. E Nosso Senhor dando aos apóstolos essa missão de irem pregar o Evangelho, curar os enfermos, curar os corações, expulsar os demônios, perdoar os pecados. Era a missão dos apóstolos, a missão da igreja. Mas algo também que fica presente na liturgia de hoje, na leitura de hoje, é esse grande mistério da junção, da graça de Deus, da vontade de Deus, com a liberdade do homem. Deus quer a salvação de todos. Essa é uma verdade de fé. E concede a todos a graça suficiente e necessária para a salvação. A junção de tudo isso envolve um grande mistério no coração do homem. E Nosso Senhor disse no Evangelho de hoje, quando não vos receberem, batei o pó dos sapatos para não levar nem a poeira dos sapatos, e vão se dirigir a outro lugar. É preciso sempre a abertura do nosso coração à graça de Deus. O Espírito Santo é o Espírito santificador que santifica a igreja, que santifica cada um de nós. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa. Quando nós celebramos os santos, celebramos ontem a grande Santa Rita de Cássia. Pela ação do Espírito Santo, ela praticou todas as virtudes. Pela ação do Espírito Santo, suportou todas as provações, tribulações que Deus permitiu na sua vida. A obra maior, a parte maior e mais importante de Deus, da graça de Deus, da ação do Espírito Santo. Mas isso não aconteceu sem a sua correspondência à graça. E assim Nosso Senhor mandou que os apóstolos fossem pregar o Evangelho, cumprir a sua missão de levar o Evangelho a todos os povos, como Nosso Senhor deixou no dia da Ascensão, ide pelo mundo pregar o Evangelho a todos os povos, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. Mas se não receberem, sigam em frente, vão pregar a outros, vão pregar o Evangelho a todos os cantos, a todas as nações. O quanto é importante a nossa correspondência à graça de Deus, a abertura, a docilidade do nosso coração à ação de Deus. Quantas vezes Deus suscita em nós bons pensamentos para nós fazermos o bem e nós deixamos passar. As graças atuais que recebemos para cada momento do nosso dia. Um alerta da nossa consciência no momento de tentação. Uma sugestão para nós fazermos algum bem. E nós deixamos passar.
O apóstolo São Paulo que nos recomenda isso: meus irmãos, não resisti ao Espírito Santo, que quer a nossa santificação. Dada a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nós vamos conseguir corresponder sempre à graça de Deus? É bastante difícil, obviamente. E Deus nosso Senhor compreende isso. Por isso Ele instituiu para nós o sacramento da confissão. E pela ação do Espírito Santo, desse mesmo Espírito Santo, recebemos o perdão dos nossos pecados. Nosso Senhor nunca conivente com os nossos erros, mas compreendendo a nossa fragilidade. Mas é preciso da nossa parte a nossa correspondência aos dons de Deus. Santo Agostinho tem aquela frase muito forte, um pensamento muito forte, em que ele nos diz: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. A graça que Deus me concede, e eu não aproveito nesse momento, eu rejeito, essa graça perde-se por toda a eternidade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pode nos conceder uma outra graça amanhã, no outro dia. Mas aquela graça daquele dia, daquele momento, essa ficou perdida. Ele trazia esse pensamento tão forte, tão sério para nós. Eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. Para que isso nos mova a nós trabalharmos sempre essa docilidade, essa correspondência à graça de Deus, essa correspondência aos dons do Espírito Santo. Vamos suplicar a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja e também a nossa Mãe, para que Nossa Senhora alcance, de Deus para nós essa graça, essa abertura do nosso coração, essa docilidade, essa clareza maior na nossa vida, para nós termos cada vez mais convicção da nossa fé, temos mais convicção do quanto nós precisamos corresponder aos dons de Deus, amarmos mais profundamente a Deus nosso Senhor, para que nós tenhamos mais firmeza, mais decisão, mais fortaleza para nós resistirmos ao mal, vencermos as tentações. E assim, cada vez mais unidos a nosso Senhor, fortalecido pelos dons do Espírito Santo, nós cresçamos a graça de Deus, cresçamos o amor de Deus, para um dia vencermos com o nosso Senhor e recebermos a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.